pensar a questão da corrupção, não só na polícia, eu acho que é importante chamar a atenção disso, porque o meu foco não era apenas a discussão policial, mas sim a corrupção como um todo, é pensar também as relações de apropriação privada na sociedade brasileira do Estado, né? Essas fronteiras do público e privado no Brasil sempre foram muito tênues, né? Então, pensar isso ajuda a pensar como é que você vai controlar ou reprimir estas práticas, se na verdade elas são implantadas de uma maneira disseminada. E por que a gente vai tratar hoje de problemas tão light, né, que são a corrupção e a violência? Porque são as duas grandes reclamações fundamentais em relação a essas instituições. O Foucault, com esse conceito de legalidades, isso nos ajuda a entender um pouco esses dois fenômenos, corrupção e violência. Ilegalidade, a princípio, é tudo aquilo que contraria a lei. Portanto, se não há uma lei, não é ilegal. A grande questão das ilegalidades não é só a existência da proibição ou não, mas sim o que ela vai sinalizar do ponto de vista social, até onde aquilo pode ou não ser tolerado. E é essa que é a questão do Foucault. Porque existem várias coisas que estão previstas em lei que a sociedade tolera. É crime. Mas ninguém se incomoda. Eu vou dar um exemplo que é bastante sensível, né, que afeta muito as mulheres no Brasil. É o exemplo do aborto. O aborto é criminalizado no Brasil. Né? No entanto, todas as pessoas nessa sala, se quiserem, podem saber aonde se faz um aborto, né? Clínicas, como se paga e tudo mais. Não está na cabeça das pessoas que isso seja crime. O cara que faz isso, ele não é bandido. Bandido é preto, pobre favelado, que assalta a gente na esquina. Cara que é engravatado, que dá... Nada contra os engravatados, hein? Mas eu estou usando o termo do crime de colarinho branco. Primeira pessoa que foi estudar isso, estudou nos Estados Unidos na década de 50. E aí surge o termo crime de colarinho branco. No Brasil, os primeiros casos que começam a aparecer do ponto de vista jurídico, né, de condenação, são na década de 90. Na década de 90, a discussão sobre a corrupção, ela vai para um outro patamar. Ela passa a ter um patamar mais científico e aí você começa a ter os primeiros estudos de caso, os primeiros trabalhos para analisar a corrupção em diversas instâncias. Mas, ainda hoje, não se estuda isso do ponto de vista empresarial. E muitas vezes a discussão continua focada no guarda da esquina. O cara que vai e não vê problema nenhum em dar R$10 para se livrar da multa, o que ele está fazendo? Está tolerando aquele problema. O que não tem nada de estranho se esse mesmo cara ficar indignado e for fazer um manifesto para tirar o Renan da presidência por corrupção. Não há nada de estranho. Do ponto de vista social, a mesma pessoa é capaz de fazer isso sem problema nenhum. Tá? Existe na discussão internacional hoje uma preocupação para tentar entender isso do ponto de vista da economia. E essa discussão internacional é diferente de como a discussão tem sido feita no Brasil. No Brasil, a discussão ainda está muito presa a uma dimensão moral. Então, o cara é corrupto porque ele tem uma moral deturpada. Uma outra discussão que a gente leva, que é a questão da herança cultural. Ah, mas também fomos colonizados por portugueses, não nos resta outro destino. E um outro discurso presente na nossa sociedade que isso é um problema do governo. Aliás, o governo é uma entidade mágica no Brasil, não sei se vocês sabem, né? Ele é sempre o culpado de tudo. E exatamente porque ele é sempre o culpado de tudo, ele sempre terá a solução mágica para... Diferente. Pegadinha. Porque é princípio da ditadura que você
segure a informação. Os grandes generais que comandavam esse país, se você for ver, o último general morava aqui em São Conrado, num apartamento simples, que tinha um carro que não era nem do ano, entendeu? Mas em compensação, o sistema financeiro... O sistema financeiro nunca se roubou. E segundo, não, e olha só, desculpe, quem foi que disse que o fato de ele morar em tal lugar e ter tal carro não significa que ele tenha roubado? Dentro dessa lógica de que a rede de relações e que o sistema é um sistema de visibilidade, você tem vários corruptos, vários, que ao longo da vida não demonstram. E há outros que querem ostentar. Então a questão da corrupção ela é muito mais complexa do que essa situação de oposição que você está tentando construir. Eu não posso concordar com você que isso é muito mais complexo. Até porque você vai ter que pensar que a corrupção não é só o dinheiro. Você tem uma série de mecanismos. E às vezes o cara não fez para ele, mas aí o filho dele ganhou um negócio, ganhou uma concessionária de televisão. Ele não precisa roubar, meu amigo. Eu estou colocando para vocês que esse é um processo complexo. E que quando ele começa a aparecer na década de 80, ele começa a aparecer, e aí a gente sempre fala muito mal da imprensa, nesse caso tem que chamar a atenção positivamente da imprensa. Quem foi responsável por trazer essas questões à tona foi a imprensa. Foi a imprensa que fez essa discussão. Só que isso nunca esteve associado, por exemplo, às crônicas policiais. Não. Era sempre uma questão de economia, uma questão de grandes golpes. Aqui eu estou usando as categorias que a sociedade apresentava. E aí a sociedade vai dizer, o problema é corrupção, o problema é a violência. Do ponto de vista da violência, no nosso caso do Rio de Janeiro, enquanto a violência esteve circunscrita à favela, alguém estava preocupado com isso? A grande imprensa, a classe média estava preocupada com isso? Não. Estava lá. A violência se tornou um problema no Rio de Janeiro quando? Quando saiu da favela. Aí passa a ser um problema. Então a questão é essa limitação do que é tolerado ou não pela sociedade. E obviamente, gente, isso é conjuntural. Ou seja, vai mudar de um momento a outro. Hoje uma coisa pode ser tolerada, daqui a uma década pode não ser. E é exatamente essa dificuldade, muitas vezes, que a gente tem nas mudanças. Sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Eu trabalho dentro de uma pirâmide. Eu trabalho no centro de uma pirâmide. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Eu trabalho dentro de uma pirâmide. Eu trabalho no centro de uma pirâmide. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Aqui ninguém é igual perante a lei. Aqui ninguém é igual perante a lei. Aqui ninguém é igual perante a lei. Alô, Justiça Federal. Aqui ninguém é igual perante a lei. Aqui ninguém é igual perante a lei. Aqui ninguém é igual perante a lei. Alô, Justiça Federal. Quem você pensa que é? Notícia que